Olá, galerinha! Tudo bem? Saudades de vocês? E aí, animados para mais uma semana de aula? Eu espero que todos estejam. Eu estou bem animada para passar um conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam bem dispostos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Nossa aula é página 34 de português. Vamos lá? Página 34. Abra sua apostila e nós vamos começar ali, ó, lendo o que tem em cima ali no enunciado. Ler. Observe a página 5 da folhinha. Depois, ouça, acompanhe a leitura do professor. Ali nós temos, então, mais uma página do suplemento da folhinha que nós vimos lá nas aulas anteriores, tá? E aqui mostra para nós, ó, folhinha, tá? E a data em que ela foi publicada, tá bom? Só para lembrar vocês que vem sempre a ilustração. E aqui vem mostrando para nós aonde que ela tá, ó, na capa 5. Beleza? Então, vamos para nossa aula. Nós vamos começar lendo aqui, ó. Vamos primeiro observar a imagem. Olha aqui. Aqui é o menininho. Diz bem assim: como publicar um livro? Conheça 4 caminhos possíveis. Então, nós vamos ver 4 tópicos, 4 passos para que a gente possa publicar um livro. Ali nós temos o quê? O menino, ele está fazendo o quê? Ele está digitando. Possivelmente, ele está digitando o quê? Digitando o seu livro, né? Agora, essa lâmpada aqui, ó, o que que indica para nós? Normalmente, quando tem uma lâmpada, indica o quê? Que teve uma ideia, teve uma ideia. Então, ele teve uma ideia e está o que agora? Digitando no computador a ideia que ele teve. Então, vamos lá. Para o tópico 1, o passo 1. Então, vamos ler? Tradicional. Você escreve o texto e envia por correio ou e-mail para editoras, que decidem se vão publicar ou não. Prestem atenção que sempre vai ter aqui, ó, uma mãozinha aqui e outra aqui. Essa aqui que é, para cima, diz o que é legal da edição do livro, tá? Essa para baixo, o que não é tão legal, tá? O que não é tão fácil e o que é fácil para a gente fazer. Então, vamos ler aqui o 1. O legal primeiro. O autor não tem gastos. A editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. O negativo. É muito difícil ter o seu livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. Então, o positivo e o negativo. O 2. Pagou, publicou. Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde a ilustração até a impressão. O que é legal? A publicação garantida. Não passa por avaliação. Você só precisa ter a ideia e o dinheiro. Então, você pagou, o livro está publicado. O que não é legal? O custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. Então, você que vai ter que vender o livro. A editora não vende. Ela edita o livro, publica o livro, imprime o livro, tudo, mas não vai vender. Então, isso que é a parte do pagou, publicou. Agora, vamos ver ali o 3, o artesanal. O que seria o livro artesanal? Você escreve o texto, cuida das ilustrações, da diagramação, que é a organização do texto, a imagem nas páginas, e só contrata uma empresa para imprimir o livro. O que é legal? Você pode participar de mais etapas do processo, como buscar ilustrador e diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. O que não é legal, dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para impressão, tá? O 4.
Internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou sites tipo Clube dos Autores. Não, o que é legal, não tem custos no caso de redes sociais e blogs. É possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já ter um retorno dos leitores. O que é negativo, que não é legal. No caso dos blogs e das redes sociais, você não terá um livro impresso. No Clube dos Autores, isso é possível, tá? Então, ali embaixo, então nós lemos, olha, o que é legal e o que não é tão legal em cada opção que você tiver interesse de publicar o livro. Tradicional, publicou, pagou, artesanal ou internet. Aqui embaixo nós temos, vamos ler, mais umas informações. Livro por encomenda. Tire dúvidas no site das empresas. Livro editora livre a partir de um exemplar, preço mínimo de R$ 14,00 por unidade. Gráfica Bandeirantes. Mínimo 50 exemplares, só imprime. Preço sobre consulta. Graficabandeirante.com.br. Então, aqui nós temos algumas editoras e como que eles, o valor que eles usam para cobrar, né? Imprimir os livros. Aqui no final nós temos um menininho, ó, aquele que estava lá no início, escrevendo o livro. Ele tá como se fosse num pódio, né? E erguendo o livro, que significa o quê? Como se fosse o troféu dele, né? Que ele alcançou o objetivo dele, que era a publicação do livro. Então, aqui no começo, ó, ele está digitando, tendo a ideia, ele escolheu algum desses passos, o tradicional, ou pagou e publicou, enfim, ele escolheu um desses, mas no final o que aconteceu? Olha lá, ele conseguiu a impressão do seu livro. Muito legal, né? Deve ser muito gratificante para quem escreve um livro conseguir imprimir ele, né? Imagine ver pessoas comprando seu livro. Muito legal mesmo. Então, agora nós vamos fazer a interpretação desse texto, tá? Nós vamos ver o que nós lemos e vamos responder para ver se nós conseguimos compreender a leitura. Então, vamos então voltar. Vamos para a página seguinte. Entender o texto. Todas as respostas serão sobre essa parte que a gente acabou de ler, tá bom? Então, vamos lá. Entender o texto. Observe o menino e o texto que aparece na página 5 da folhinha, que é essa aqui que nós lemos anteriormente, tá bom? Nossa. Então, vamos lá. No início do texto, o que o menino está fazendo? O que significa o desenho dentro do balão? Que é essa imagem aqui que a professora mostrou, ó. Né? O que ele é? Ele usa o computador para escrever o seu livro, né? E o desenho da lâmpada lá, o que é utilizado? É utilizado para o quê? Para indicar o surgimento de uma ideia. Então, essa é a imagem. Voltando lá, então, para a próxima página, o que o menino está fazendo no fim do texto? Lembra aqui que a professora acabou de mostrar, ó, essa imagem? Ele está mostrando o quê? O livro concluído, o livro terminado, como se fosse o quê? Como se fosse um troféu, isso mesmo, tá? Então, como se fosse um troféu. O 2, ainda na página 5, o que a mão com o dedo do polegar para cima indica e o polegar para baixo? Quando aparece aqui, ó, essas mãozinhas aqui, ó, tá? A azul e a vermelha, para cima azulzinho e para baixo vermelho. O que indica? Foi o que a professora falou, né? A mão para cima são as facilidades e as vantagens do modo de publicação. O dedo para baixo indica as dificuldades e as desvantagens daquele estilo de publicação. Então, é isso que indica o que é fácil, o que é legal e o que às vezes a dificuldade que tem, tá?
O 3, os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Olha aqui, ó. O 1 grandão em vermelho, 2, 3, 4, eles estão em destaques, né? Por quê? Porque é para quê? Para chamar a atenção, para atrair a atenção do leitor, né? Então ele facilita. O que é esses números? Como esse texto é direcionado para crianças, então é mais ainda que é utilizado como forma de chamar a atenção do leitor, tá? Então sempre quando eles colocam alguma coisa em destaque num texto, a intenção é o quê? Atrair a atenção do leitor para esses tópicos, certo? Então vamos para a próxima página. Exercício 4. No modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade? Então, no modo tradicional. Vamos lá, que é o número 1. Vamos voltar lá. Aqui, ó, o modo tradicional. O que está perguntando lá? No modo tradicional de publicar o livro, qual a maior dificuldade? Aqui, ó, é o que aponta o dedinho para baixo, a mãozinha em vermelho. É muito difícil seu livro aprovado e a editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. Então, pode ter o livro, a maior dificuldade é ter o livro aprovado para publicação por uma editora, né? Porque às vezes eles nem olham direito o livro. Então, essa é a grande dificuldade, ter o livro aprovado para publicação, certo? Exercício 5. Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente, sem a ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal da publicação? No modo artesanal, é o 3 aqui, ó. O que é? Você escreve, cuida das ilustrações, da diagramação e só contrata uma empresa para imprimir o livro. O que é? Que o autor faz quase tudo sozinho, né? Se ele quiser, aí ele vai atrás de alguém para fazer a diagramação, o desenho, mas ele faz quase tudo sozinho. O que ele não vai fazer é a impressão do livro, mas o restante do desenho, né, o formato do livro, é ele que vai fazer. Então, o autor faz quase tudo sozinho. Exercício 6. Assinale com um X as características da publicação pela internet. Então, vocês vão voltar lá, publicação pela internet, e vão ler. Ali tem custo alto, uso de blogs e redes sociais, distribuição pelo autor, distribuição pela editora ou publicação em partes. Então, vocês vão ler aqui e vão ver o que as características dele, né? A gente viu que ele usa blogs e redes sociais, né? É o que está ali anotado. E a publicação dele é como? Em partes, né? Você não consegue fazer o livro, então, em partes. Diagramar um livro é. O que é diagramar um livro? Nós vimos aqui, ó, sobre a diagramação do livro. Diagramar um livro é publicar capítulo por capítulo, organizar imagens e textos nas páginas ou ilustrar e imprimir as páginas. Nós vimos que aqui, ó, diagramação é organização de texto e imagem nas páginas. É como que você vai querer que a imagem esteja em torno do texto, no meio do texto, antes do texto, depois do texto, né? Como que você vai organizar a imagem dentro do seu texto, certo? Então, pessoal, aqui nós vamos ver na aula de hoje o passo a passo para a publicação de um livro. Quando a gente vê um livro publicado, a gente talvez nunca parou para pensar os passos, né? Ou quais as opções que tem de publicação de livro. Então, nós aprendemos hoje que existem vários tipos de publicações e as suas facilidades e às vezes as suas desvantagens em cada um deles, tá? Então, um grande abraço. Logo mais a professora põe, então,
a tarefinha que seria a tarefa de casa. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!